Um louvor maravilhoso, uma graça envolvente. Isso é bom demais. Onde Jesus está, tem alegria, tem regozijo, tem adoração, tem Deus visitando, derramando, trabalhando, agindo. Deus é maravilhoso. Nosso Deus é tremendo. Onde nos reunimos, Ele é o centro. E Jesus chegando, Ele toca, Ele restaura, Ele renova, Ele consola, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele faz, porque Ele é o Deus poderoso, ressurreto, e está em nosso meio. Louvado seja Deus. Amados, estamos finalizando um trimestre de escola bíblica dominical, cujo tema foi salvação, a obra de redenção da humanidade. Vou pedir para colocar a imagem que colocou, agradeço. Estudamos ao longo desse trimestre este tema sobre esta obra de redenção. Vimos sobre uma grande queda do ser humano que, devido a uma situação lamentável de afastamento, de ruptura de comunhão com Deus, ficou sujeito à morte, debaixo de maldição, em tamanha desarmonia consigo mesmo, com o próximo, com o ambiente. E então essa queda trouxe dores, trouxe tanta coisa ruim, e esta obra de redenção é o agir de Deus para restaurar o homem. Redenção é remir, resgatar, restaurar, recuperar a condição perfeita. E Ele age, Ele trabalha através de um grande plano perfeito. Um plano onde o Cordeiro, que já estava preparado para ser o Salvador, para ser aquele que vem fazer esta obra, e viria para restaurar todas as coisas. Ele paga um alto preço, seu próprio sangue. E ao longo do trimestre nós fomos estudando sobre isso. O agir de Deus nisso, trabalhando na história, levantando uma nação, levantando um sistema, enviando o sacrifício vivo, o Cordeiro, para que a graça permitisse chegar até nós o perdão. Chegar até nós uma oportunidade de perdido ser achado e trazido para a família dele. De estar em trevas, ser depois coberto com a luz de Deus, de agonia e dor ser preenchido pela paz de Deus que excede todo entendimento. E Ele vem, estudamos algumas ações imediatas, são posições que Deus nos concede imediatamente ao crer em Cristo. Estudamos sobre justificação, declarados justos. Estudamos sobre regeneração, uma nova natureza, nascemos de novo, um ser espiritual. A adoção, Ele nos trouxe para a sua família, além de perdoar, além de não ser merecedor de nada, Ele vem e traz para dentro da família dEle. São posições imediatas, maravilhosas. Vimos também ao longo do trimestre algumas que são progressivas, como a santificação, onde Ele vai trabalhando em nós, e nós vamos fazendo a nossa parte, vamos sendo santificados, aperfeiçoados. Vimos também sobre o estilo de vida do salvo, como viver neste tempo enquanto eu aguardo a redenção final. E aí, avançando sobre tudo isso, chegamos no final, o estágio de conclusão desta obra de redenção, que é a lição de hoje, que é ressurreição e glorificação. O estágio final. A próxima imagem, por favor, querido. Que ao falar em ressurreição, nós devemos entrar nesse dilema aqui, a morte. Ninguém gosta de falar sobre morte, pensar na morte, ou viver dias com morte próxima, mas é um dilema que o pecado trouxe. E você, tem medo da morte? Tem insegurança? O que você sente? É um dilema que o ser humano passa. Se você recebesse a notícia, olha, hoje é seu último dia. Se você recebesse um diagnóstico, olha, essa doença é incurável. Aí nós sabemos que podemos clamar a Deus, e Deus é poderoso, pode curar. Mas Deus pode também, se Ele quiser, não curar. Mas tem solução para isso também. Nós veremos aqui nessa manhã. Veremos sobre essa morte. E o que é a morte? A morte é uma separação. Nós somos ser formado de corpo, alma e espírito. Somos um ser em 3 partes, né? Conhecido aí nos estudos teológicos como tricotomia. E a separação disso é a morte, onde a alma é separada do corpo. O corpo vai ao pó e a alma
vai para outro lugar. Nós vamos entrar também nisso. E essa ruptura deixa-nos com algumas perguntas: para onde eu vou? Onde estarei? O que vai acontecer comigo? O que acontece com o meu corpo? Meu corpo então é pó e nunca mais volta? A alma vai para um lugar e como é que fica? E o Evangelho de Jesus Cristo também tem as respostas para isso. O Evangelho de Jesus Cristo também vai entrar na maior vitória. A maior vitória é a vitória sobre a morte. Deus pode te abençoar em muitas coisas, te abençoar tremendamente nessa terra, mas a maior de todas, veremos nessa manhã, é a vitória sobre a morte. Não ter mais medo dela, não estar em agonia, não estar em pânico, não. Saber que se o nosso corpo se desfizer, há um lugar preparado para nós. Louvado seja Deus. E o primeiro a ressurgir, o primeiro a levantar-se da morte, foi o nosso Salvador, foi o Cristo, que ressurgiu, que é a primícia, é o primeiro, para que seja o primeiro de muitos. É a palavra de Deus quem diz que lá em uma das suas epístolas é citado, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 até o 22, é dito que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Por causa dessa natureza adâmica, passaremos pela morte, mas por causa da união com Cristo, passaremos para um estágio de vida, passaremos para algo novo, uma dimensão ainda que nós nem ainda temos a noção completa. Temos um pouquinho do que Jesus demonstrou ao ressurgir. Ele passa pelas portas e chega no lugar trancado onde eles estavam, entra lá dentro, Pai seja convosco, fala com eles, vai embora de novo. E diz a Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 3, que no espaço de 40 dias, ele esteve aparecendo aos discípulos. Aparece para as mulheres, aparece para os apóstolos, aparece para uns discípulos desanimados, indo embora para Emaús, aparece para mais de 500 irmãos, num monte, aparece várias vezes, 40 dias, isso nos traz o entendimento sobre ciclo. Na Bíblia o 40 sempre vai nos trazendo ciclos da vida de Moisés, ciclo no deserto, de peregrinação, ciclo de Jesus de preparação, consagração no deserto, 40, e Jesus ressuscita e aparece por 40 dias, um período de consolidação da fé nessa verdade de ressurreição. Ele ressuscita e é uma doutrina bíblica a ressurreição, é uma verdade que a sua igreja deve ter firmemente gravada em si, para testemunhar dela, porque Jesus disse em Atos 1, vocês são minhas testemunhas. Eles viram Cristo que ressurgiu. Espalhou-se a mentira aí, subornaram os soldados, avisa que é mentira, roubaram o corpo, que ele não está aqui porque alguém levou esse corpo, e os discípulos falando, eu vi ele falou comigo, ele apareceu hoje, ele apareceu no nosso meio, ele apareceu, ele falou comigo, nada segura o meu Salvador, nada prende ele, a morte não prende ele, a tumba não prende ele, o Império Romano não prende ele, a força humana não segura ele, as oposições contra ele não seguravam, ele se levantou e venceu a morte. Testemunha. Alguém falava, vamos matar ele, se for mentira ele vai negar. Matava, morria louvando, crendo, esperando algo melhor que viria. E aí muitos olhando aquilo, acreditavam, mas como pode alguém morrer? Só pode ser verdade. E aquilo se multiplicava. Louvado seja Deus. E inclusive, nós vamos entrar aqui, que Cristo é esse que apareceu, consolidou depois dessa verdade sobre ressurreição, aparecendo nesse período de 40 dias. E agora a promessa é para os salvos. Promessa é para os salvos também ressuscitarem. Essa promessa sobre a igreja. E a leitura que eu gostaria de deixar para nós aqui, abrir, primeira carta aos Coríntios, te convido a abrir. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 15, se puder então no telão, versículo de número
51, tirar umas palavras-chave nesse capítulo, se puder colocar, 1 Coríntios 15, 51. Quem estiver com a Bíblia, pode acompanhar. Quem não estiver, tem aqui no telão, acredito que vou colocar já. Eu vou avançando no tempo de ler aqui, versículo 51. O apóstolo Paulo ministrando para a igreja em Corinto. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Uma promessa bíblica, transformação. Versículo de número 53. Porque 53? É esse? Deixa eu ver aqui, deve estar diferente. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. O seguinte. 54, por favor. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Então nós temos algumas palavras-chave aqui, que é transformar, que é incorruptibilidade e é imortalidade. Nós somos salvos hoje pela fé, recebemos perdão, presença de Deus, algo que testifica aqui dentro, como diz a palavra em Romanos, olha, testifica que somos filhos, algo que testifica, olha, Ele está contigo, Ele está comigo, eu sinto Ele é real. Mas ainda tem a presença do pecado, ainda tem a possibilidade do pecado. Vou pedir para voltar na imagem que estava, slide. A presença ainda é uma realidade, Ele está em nosso meio, está na nossa vida. E Deus é aquele que nos alerta, como foi lá para Caim. Caim ficou lá emburrado, porque Deus não recebeu o culto dele, recebeu do irmão, e Deus desce e fala, olha, o pecado está à porta, deve dominar sobre ele, ou seja, vigia, o pecado está aí. E vocês somos salvos, temos a presença de Deus, mas ainda devemos vigiar, porque Ele está presente, está à porta, ou seja, se eu vacilar, Ele entra, se eu vacilar, eu peco, eu erro. Pode ter sido uma bênção, culto maravilhoso, cheio da graça de Deus, no outro dia, vigia, que você pode tropeçar, o diabo vai tentar te assediar. Então a presença ainda é uma realidade. E esse texto ali, Romanos 7, do 19 ao 24, é uma expressão do apóstolo Paulo, onde ele fala dos seus conflitos, ele sendo um homem de Deus, cheio de Deus, mas ainda guerreando com os membros do seu corpo. E ele, olha, o bem que eu quero fazer, quando eu vejo, eu não fiz, minha carne fez o contrário, o mal que eu não quero, eu fiz. E aí no finalzinho dessa expressão, ele vem e clama, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a expressão dele foi, quem me livrará desse corpo? Eu quero a Deus, eu amo a Deus, eu quero fazer a obra, eu quero anunciar a Cristo, mas o meu corpo, quando eu vejo, eu tropecei, errei, falhei. Então esse corpo precisa ainda ser transformado, precisa ser ainda revestido, e esse revestimento será concedido aos filhos de Deus. Primeiro, por causa da imortalidade versus corrupção, ou seja, corromper-se, deteriorar-se. Nosso corpo, ele se machuca, nosso corpo envelhece, nosso corpo adoece, nosso corpo sofre as pressões desse mundo, e aí vem problemas emocionais, psicológicos, desgaste, cansaço, mesmo sendo homem de Deus. Elias, tamanha pressão, luta, embates, lutas contra as trevas, ele se sente cansado e foge, se deprime e Deus, eu quero morrer. Cheio de Deus, um homem de Deus, profeta, um representante de Deus naquela nação para confrontar, mas se sentiu cansado, ou seja, é o corpo, mente, emoções, somos uma mescla de tudo isso que nos afeta. O apóstolo Paulo clama, quem me livrará deste corpo? Ele está clamando, está falando sobre isso. E Deus tem promessa para nós. Ele está aqui falando em 1 Coríntios 15, ele está falando, ministrando uma revelação do Espírito, trazendo a palavra para a igreja. Uma igreja em Corinto, abrindo parênteses, Corinto é Grécia, o pensamento grego, os pensadores daquela época, são aqueles que falavam
que a carne não serve para nada, o corpo físico é ruim, é mau, não serve para nada, e vai morrer e nada, então aproveita, desfruta, faz o que ele tem vontade, o seu instinto vai por ele. E o apóstolo Paulo vem nesta cidade ministrar algo diferente, vem ministrar o quê? Santificação, ministrar corpo, alma e espírito, devem honrar a Deus, glorificar a Deus, que nós somos um ser em 3 partes, essas 3 partes vão honrar a Deus. Eu, no meu entendimento, eu aprendo as leis, a vontade, a palavra de Deus. No meu interior eu amo a Deus, eu desejo servir a Deus, agradá-lo. Eu vou estando na presença de Deus, cultivando a vida espiritual, o Espírito Santo me reveste, me capacita a viver uma vida com atos e oferecimento de sacrifício vivo, espiritual, como a minha vida. E aí isso vai se tornando diferente. E ele foi uma contracultura ali. Enquanto os pensadores diziam uma coisa, ele vem com a palavra: não é fazer o que quer e o corpo não presta para nada, não. Seu corpo é templo, é habitação do Espírito Santo, santificado para Deus. Você vai adorar a Deus, você não vai obedecer mais os seus instintos desenfreados, não. Você vai agradar a um Deus santo, andar com um Deus santo, e para isso você vai estar em santidade. Seu corpo, alma e espírito integralmente vai estar rendido em submissão e adoração ao verdadeiro Deus. Ele é contra a cultura, assim como a igreja tem que ser, nesses dias onde cada vez piora a sociedade, as mentiras, a imoralidade, a corrupção e tanta coisa ruim. A igreja é a que ainda proclama a verdade, anuncia a verdade, defende a verdade, vota no que é verdade, defende a verdade, se manifesta a favor da verdade, intercede contra as trevas a favor da verdade, como Elias foi ali, o opositor. Nós somos igreja, não importa se parece que o Brasil, a nação está piorando, nossa parte como igreja é crer, orar, interceder, manifestar a verdade, a palavra, ganhar almas, fazer o avanço do reino de Deus se cumprir através de nós. Louvado seja Deus. E aí, esses versículos 51 e 53, ele vai falando dessas promessas: ressuscitar, transformar e glorificar. Então, não sei como você pode estar passando seus dias, lutas, dificuldade, alguma dor. Saiba, promessa da palavra de Deus, que quando você repousar sua carne, tudo isso haverá passado. Ele vem para buscar o seu povo, ele vem para ressuscitar o seu povo, para transformar num revestimento de glória, revestimento onde eu hoje tenho essa luta e às vezes tenho minhas fraquezas, mas esse revestimento em glória vai transformar em algo onde o pecado não consegue mais entrar, o pecado não consegue mais chegar. É um revestimento totalmente diferente, uma promessa para nós. Ele promete para o seu povo. João capítulo 6, versículo 40 diz: todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É promessa. Vou pedir para passar a próxima imagem, por favor. Isso. Estamos falando de ressurreição, mas existem dois aspectos da ressurreição. Existem uns que ressuscitarão para a vida, outros para a condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Versículo 28 e 29, se puder até abrir aí, por gentileza, esse versículo para ficar bem gravado, que diz: (5, 28 e 29, após aí o aviso. Para ganhar, isso. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O seguinte: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Também é uma verdade a estarmos cientes dela. Deus há de ressuscitar o justo, Deus há de ressuscitar também o ímpio. Não é simplesmente fez um monte de coisa e morreu, acabou, não.
haverá uma prestação de contas. Virão. E Jesus está dizendo, uns virão para a ressurreição da vida. Deus prometeu àqueles que estão em Cristo, dormiu nele, vai ressuscitar para a vida. E aqueles que estão na desobediência, rebeldia, rejeitando a graça, rejeitando o evangelho, rejeitando o perdão divino, vai ressurgir. E aí vai ter que comparecer diante do trono branco, o justo juiz do universo, o justo juiz de toda a terra, aquele que sabe todas as coisas, e aquele que rejeitou a graça, aquele que rejeitou a oportunidade, entrará em condenação. É a palavra de Deus. Mas também há um alerta para a igreja, é um alerta para os salvos. Mas eu não estou garantido? Sim, o sangue de Jesus nos garante vida, nos garante perdão, estarmos nele, mas há um alerta. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 41, 42, Jesus dizendo, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançarão na fornalha de fogo, haverá pranto, ranger de dentes. Então ele alerta, olha, tirará do seu reino, ou seja, alguém começa a participar das coisas do reino, começa a se envolver nas coisas do reino, mas ele ainda ama a iniquidade, pratica iniquidade. Não são os pecados, deslizes e erros que eu e você nós convivemos e temos, não, é aquele que ama o pecado, pratica o pecado conscientemente. Então Jesus vem e diz, olha, colherá do seu reino, ou seja, está participando, está tendo acesso às coisas do reino, colherá do seu reino tudo que causa escândalo. Escândalo é tropeço. Se alguém quer ser tropeço para os outros, impedimento na obra de Deus, impedimento na vida espiritual de alguém, ele quer ser ele seja uma vida tão ímpia que seja tropeço para os outros, a parte dele também será. Ele está encaminhando, ele está sendo, ele está vivendo de uma forma que caminha para a condenação. Então é um alerta para nós, como eu vivo, como eu me porto, como eu me submeto à vontade de Deus, para não amar o pecado. Eu devo amá-lo acima de tudo, para que o pecado, a iniquidade não tenha espaço na minha vida jamais. Cada vez que houver um deslize, dentro de mim, eu desejar rapidamente afastar daquilo, para não desagradar o meu Salvador, meu Senhor. Uma luta que nós temos contra o pecado, é por isso, porque amamos Ele. Por causa do pecado, Ele teve que padecer toda a humilhação, vergonha, dor, sangue derramado até o fim, até a última gota. Eu não posso agora desonrar isso e viver de qualquer maneira, lado a lado com o pecado, de mão dada com o pecado, se alegrando com as satisfações da carne. Não, o que matou o meu Salvador deve me fazer me entristecer e falar, não quero nunca mais. Nunca mais eu quero agradar aquele que me amou, eu quero agradar aquele que se entregou por mim, eu quero agradar aquele que não precisava, mas ele lá na eternidade se fez carne, veio passar tudo para salvar o seu povo, para resgatar a sua igreja, para pagar um alto preço, para falar, eu liberto você do pecado, eu liberto você da maldição, eu liberto você das trevas, eu liberto você da malignidade, eu tiro você da cobertura do diabo, agora você está debaixo da minha cobertura, o diabo não te toca mais, o diabo não te destrói mais, o diabo não derruba e não pisa na sua vida mais. Você agora é guardado, agora você é debaixo da minha sombra, debaixo das minhas asas, agora você está seguro. Louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus. De passar, ciente disso, a palavra vem e nos deixa essa palavra maravilhosa em Romanos 8,18, onde ele diz, as aflições deste tempo presente, tem aflições deste tempo presente, mas pega tudo isso e põe num prato da balança. Está doendo? Põe essa dor aí. Um trauma? Põe esse trauma nesse lado aqui, ó, da balança. Um problema que te faz sofrer, doer, algo na família, coisas ruins, põe tudo isso na balança. A vida está difícil? Põe nesse lado da balança. Põe tudo nesse lado. Aí a palavra de Deus vem e diz, estou certo de que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória que há de ser revelada, algo glorioso, algo maravilhoso. Tudo isso que Deus há de fazer na minha e na sua vida, põe nesse outro prato da balança, ver que pesa muito mais, vale muito mais, tem muito mais valor.
Eu estou sofrendo 30 anos, mas o regozijo é eterno. Doeu muito, mas a prazer, satisfação de estar em Deus vai ser para sempre, vai ser curadora, vai ser restauradora de tudo. Deus, Ele vai fazer com que estejamos num estado pleno na eternidade, pleno de vida, pleno de cura, pleno de paz, pleno de todas as coisas. Mas morreu todo machucado, com problemas físicos, morreu com câncer, morreu com isso, morreu com aquilo. Vai ressurgir num estado pleno, vai ressurgir restaurado, vai ressurgir bem. Aqui temos o cansaço, tem o envelhecimento, aí vai vindo um monte de enfermidade. Aqui você tem que lidar com problema no trabalho, com o tempo, com as pessoas difíceis. As mulheres têm que lidar com TPM. Que sofrimento, todo mês. O marido sofre junto, tem que vigiar na terra, vigiar para não partir antes da hora, né? O marido. Então são coisas desse tempo presente. As contas, problemas, chefe difícil, vizinho difícil, parente difícil, cunhado, tem tanta coisa, primo, tem tanto problema. Tá vendo? Tanto problema. Eu sei, querido, é difícil, mas põe nesse prato da balança e fala que tudo isso é pequeno, perto de tudo que Deus tem para fazer em nossa vida. Louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus. E nós vamos partindo, passa para o seguinte, por favor. Isso. No princípio houve maldição. Em Apocalipse 22, versículos 3 ao 5, nós veremos Deus partindo para o fechamento de todas as coisas. Existem promessas de que Ele fará tudo novo, de coisas novas. Hoje, onde estão as almas? Onde estão esses que vão comparecer? Jesus, numa parábola, ele esclareceu um pouco sobre isso. Ele falou de alguém que padeceu e estava em tormentos, uma parte, uma separação, um espaço, uma dimensão. E aquela pessoa que convivia perto dele, o Lázaro, morreu, estava em outro espaço, sendo consolada. E no meio, um abismo. Então, o mundo dos mortos, Jesus esclareceu sobre isso, um lugar de consolo, um lugar de tormento, um abismo de trevas. Esse lugar de consolo, estão ali já sendo consolados, aguardando o chamado de Cristo para ressurgir. E esse ressurgir é Deus trazer primeiramente esse corpo voltar. Ele sabe, Ele comanda, Ele dá ordem. Alguns até perguntam, mas como vai ser isso? Cada átomo, cada célula que se espalhou, está na terra, está no ar, está no mar, onde está? Deus que do nada criou tudo, é o que pode juntar tudo e falar, se levanta agora João, se levanta agora Maria, se levanta agora José, se levanta agora Leandro, se levanta agora Michele. Ele que traz de volta, Ele dá ordem, assim como Ele mostrou o profeta, olha, dá ordem aí os ossos se ajuntaram, foi tudo certinho, não teve tornozelo no braço, não teve nada disso, foi tudo certinho. Aí veio o revestimento, veio a carne, veio os tecidos, veio a pele, depois veio o sopro. Então Deus é aquele que vai soprar, aquele que vai trazer de volta, que vai trazer todos para se levantar, para comparecer perante Ele. Alguns vão ouvir uma voz linda dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Vem, servo bom e fiel. Vem para o reino que está preparado. Vem, vale a pena perseverar pela fé, para ouvir essa doce voz do bom pastor das nossas almas. Essa doce voz dizendo, vem, entra, você se portou como noiva, eu sou o noivo, vim buscar a minha noiva, a igreja. Você se portou como filho, eu sou o pai, o seu lugar é comigo para sempre. Louvado seja Deus. Apocalipse 22, esse desfecho, nós sabemos que Deus é aquele que é perfeito e Ele é pleno em harmonia. A queda trouxe desordem, trouxe bagunça no ambiente. O ser humano em si mesmo, ele já é desordenado, conflito interior consigo mesmo, com o próximo e com Deus. O homem está todo em desordem. E a redenção final será Deus colocando tudo em ordem, tudo no lugar.
Aquele corpo antes que eu tinha essa luta, agora eu estou salvo, mas tenho essa luta. Eu vou estar revestido numa imortalidade, em glória. É diferente do reviver. O reviver que alguns passaram era voltar à vida natural. Lázaro ali voltou à vida natural. O filho da viúva de Naim voltou à vida natural. Então voltar a viver no mesmo corpo para depois morrer de novo, sujeito às mesmas fraquezas. Mas a ressurreição que estamos falando é uma ressurreição espiritual em glória. Então é ressurgir, ser transformado e ser glorificado. Para estar diante de Deus, para conseguir estar perto de Deus, tem que ser glorificado. Nenhuma carne suporta estar perto de Deus. Moisés falou: Senhor, eu quero te ver, eu quero estar perto, me deixa só um pouquinho. Aí Deus ainda deu aquele jeitinho, falou: então eu vou te permitir um pouquinho da minha glória. Fica ali, atrás da rocha, protegido, eu vou passar um pouquinho da minha glória. Então um pouquinho da glória de Deus já é forte demais, impactante demais. Então precisamos ser revestidos, glorificados para poder estar diante dEle. E aí Apocalipse 22 diz, versículo 3, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Maldição trouxe morte, pecado trouxe toda a bagunça no sistema. E a promessa de Deus é que nessa redenção final nunca mais haverá maldição alguma. O diabo não vai conseguir subir lá para tentar de novo. O diabo não vai conseguir entrar lá, não vai conseguir lançar um prato de pecado contra você. Você estará revestido e você não vai estar mais sujeito a isso. Então não haverá mais maldição alguma. Lá diz, versículo de número 5, ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Estar para sempre com Ele, estar eternamente com Ele, e aí será consumado todas as coisas. Tudo que hoje é desordem estará em ordem. Tudo que hoje te preocupa, te inquieta, fique firme, persevere, sabendo que Ele há de restaurar todas as coisas. Tudo estará no lugar de novo, e Ele permitirá que nós entremos diante dEle, aqueles portões celestiais, novos céus e nova terra. Umas cartas falam sobre isso. 2 Pedro diz, os elementos se desfazendo, ardendo, para novos céus e nova terra. Nós veremos isso, nós experimentaremos, nós desfrutaremos. Sabe o que é isso? Hoje alguma coisa dói, alguma coisa te machuca, hoje alguma coisa te faz desanimar, e às vezes vontade de parar. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, você vai ter um monte de aflições, mas olha para mim, eu venci a morte, eu venci as trevas, eu ressurgi, eu me levantei. Então está sendo tentado a desanimar, olha para mim, olha para o exemplo, olha para as minhas promessas, olha para a minha vida, olha para a minha ressurreição, olha para a palavra que eu deixei, olha para o Espírito que eu deixei, para que você não esteja só e você consiga vencer, consiga superar, consiga avançar, consiga ficar firme até o fim. Louvado seja Deus, Ele há de restaurar todas as coisas. O desfecho final dessa obra da redenção é todos nós transformados, glorificados no reino eterno com o Senhor. Gostaria de fazer uma oração final, com a permissão dos pastores. Podemos? Uma oração baseada nessa palavra, para que você esteja firmemente aguardando essa ressurreição, firmemente servindo a Ele intensamente, firmemente com essa esperança, para que nada te abale, para que você sirva a Ele de uma maneira tal que você tenha sempre o olhar na eternidade, o foco na eternidade. Esse desfecho da salvação nos faz olhar para isso, que eu tenho aqui necessidades aqui, eu busco aqui, eu peço aqui, Deus faz coisas grandes aqui, Deus abençoa aqui, Deus opera aqui, mas o meu alvo final tem que ser sempre lá. O meu desejo final tem que ser lá, minha expectativa lá tem que ser aquela. O apóstolo falou: olha, se nós esperarmos só nessa vida, somos os mais miseráveis. Eu não quero ser alguém com visão terrena, visão pequena, visão apequenada, não. Eu quero visão de eternidade. Nós vamos chegar lá, nós vamos entrar lá, nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Te convido a ficar de pé para essa oração. Louvado seja Deus. Os irmãos ficam à vontade, se às vezes quer ministrar algo, que é junto, né? Querido Deus,
Nós queremos te apresentar o teu povo, a tua igreja, Senhor, teus filhos aqui, Senhor, teus servos que foram alcançados pela sua graça, alcançados pelo seu amor, e o Senhor tem promessa de ressurreição, promessa de glorificar-nos, de nos levar para junto de ti, para a eternidade. Então nossa oração nessa manhã é que o Senhor fortaleça, que o Senhor fortifique cada um que está aqui, que o Senhor, ó Deus, conceda graça, força, firmeza, ó Deus, seja o Senhor a estrutura, seja o Senhor o ânimo, seja o Senhor o que acrescenta a visão espiritual de eternidade em cada um deles, para que caminhem, para que marchem, esperando, caminhando, Senhor, a sua manifestação, o toque da trombeta. Nós cremos, Senhor, que o Senhor há de chamar o seu povo, há de levar a sua igreja, há de ressurgir, de trazer da morte novamente, para estar contigo para sempre. Fortifique e fortalece cada um dos teus filhos, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoa poderosamente, abençoa teus filhos, abençoa as famílias aqui em Humaitá, abençoa esta igreja, abençoa grandemente os obreiros, abençoa grandemente, ó Senhor, aqueles que estão aqui, para que cada vez mais deem fruto, olhando para a eternidade busquem mais almas, olhando para a eternidade sirvam da melhor maneira. Pai, no nome de Jesus, continua abençoando, continua fortalecendo, revestindo com a tua graça, revestindo com a sua glória, revestindo com a tua unção, ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo seja poderoso, sustentador, mantendo os teus filhos em santidade, mantendo teus filhos, ó Senhor, ó Pai, aguardando, ó Deus, o teu chamar, o toque da tua trombeta, é que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, amém, 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 queridos. Deus continue abençoando os irmãos, agradeço ricamente a oportunidade.